Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de review de livro e eu vou revisar esse livro aqui, Fisiologia Humana, do Stuart Ira Fox. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem aulas de anatomia, fisiologia do corpo humano, tem aula de histologia também, mas eu também dou dicas de estudos, falo de curiosidades sobre o corpo humano, ciência no geral e faço review de livros. A gente tem uma playlist inteirinha com review de vários livros de anatomia e hoje então é dia de revisar um livro de fisiologia para vocês conhecerem. Caso você seja novo por aqui, eu sempre deixo na descrição do vídeo os links para as minhas redes sociais, para o site Anatomia Etc, onde você pode conhecer os meus cursos e também vou deixar o link de compra para esse livro que a gente vai revisar hoje, ok? Se você gostar do conteúdo do canal, seja bem-vindo para se inscrever e clica lá no sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo no ar. Hoje, então, o review é de um livro de fisiologia. Eu tenho review de vários outros livros, atlas de anatomia, livros de anatomia clínica, mas hoje chegou a hora da gente falar sobre fisiologia. Eu vou revisar um livro que eu gosto bastante, um livro bem didático, que é o Fisiologia Humana, do Stuart Ira Fox. Espero que vocês gostem desse review e vamos lá conhecer como que é esse livro aqui por dentro, então. Bom, esse aqui então é o livro A Fisiologia Humana, do Stuart Ira Fox, é a 7ª edição, esse que eu tenho aqui, da editora Manoli. Se eu não me engano, eu já tenho uma live aqui no canal dando uma visão geral aí do livro, mas eu achei interessante fazer um review bonitinho, mas bem estruturado, porque eu acho que é um livro que vale a pena vocês conhecerem, que tem uma linguagem fácil e é um livro de fisiologia humana básica, ok? Então, para você que está nos primeiros semestres aí, tá na disciplina de Fisiologia 1, eu super indico vocês a darem uma olhadinha nesse livro aqui, se estiver disponível na faculdade, ou então se você tiver interesse em adquirir um livro, eu vou deixar, como eu já falei, né, eu vou deixar o link de compra na descrição. Vamos conhecer como ele é por dentro, então. Ele começa aí com um sumário reduzido, onde ele traz aí os capítulos que vão ser abordados no decorrer do livro. Ele começa com um conteúdo mais geral, falando do estudo da função corporal, composição química do corpo, estrutura celular e controle genético, enzimas e energia, respiração e metabolismo, interação entre as células, e aí ele começa a dividir os sistemas. Sistema nervoso central, autônomo, fisiologia dos órgãos dos sentidos, glândulas endócrinas, músculo, coração, débito cardíaco, sistema imunológico, fisiologia respiratória, fisiologia renal, sistema digestório. Aí ele traz um capítulo de metabolismo, um de reprodução e traz alguns apêndices aí. Depois disso, ele começa aqui com uma dedicatória do autor e traz um sumário expandido, né, onde você vai poder ver mais detalhes sobre cada um daqueles capítulos que ele citou lá no sumário reduzido. Então, se você quiser uma coisa mais detalhada, ver exatamente o que ele aborda dentro de cada um daqueles tópicos que a gente viu no início, você consegue ver aqui. Então, vejam que é um sumário bem detalhado. E antes de começar os conteúdos em si, ele traz um guia visual dos recursos didáticos trazidos pelo livro, que eu acho super interessantes e que ajudam muito no estudo, né? Além da linguagem do livro ser uma linguagem simples, fácil de entender, ele traz esses recursos que auxiliam bastante. Ele sempre começa os capítulos aí, então, com os objetivos, ou seja, o que você vai ser capaz, né, ou deveria ser capaz de fazer, né, depois de estudar aquele capítulo. Então, ele traz aí as competências que você vai desenvolver no estudo do capítulo. Traz um sumário específico daquele capítulo, que é um espelho desse sumário aqui. Ele vai trazer alguns quadros didáticos também, quadros de investigação clínica, e aqui ele fala que ele traz interessantes mistérios clínicos e que a gente pode solucionar esses mistérios aplicando o conhecimento obtido naquele capítulo. Trazem quadrinhos de indícios
para investigação clínica, onde ele vai trazer informações importantes para você conseguir resolver, né, desvendar a investigação clínica. E ele traz também teste seu conhecimento. Então, ele traz alguns quadros com algumas perguntas e algumas reflexões para você fazer no final de cada sessão principal aí do capítulo. Traz alguns quadrinhos também de clínica e boa forma. Então, ele traz a relação clínica, né, daquelas informações teóricas que ele tem trazido da fisiologia com a clínica médica e também faz essa relação com a fisiologia do exercício. Apesar do livro não ter um capítulo específico de fisiologia do exercício, deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que ele não tem nada específico de fisiologia do exercício, né? Não. Então, ele traz só esses quadrinhos aí, fazendo uma relação com da fisiologia, né? Basal com a fisiologia do exercício. No final de cada capítulo, ele traz um resumo do capítulo, isso aqui é muito legal também, para reforçar aí os principais tópicos que foram abordados e ajudar no estudo para exames também. Esse resumo pode estar em forma de resumo, assim, ou ele traz algumas tabelinhas também de resumos. Traz atividades de revisão, e essas aqui são perguntas fechadas, né, de múltipla escolha. Ele traz o gabarito depois lá no final. Diferente daquelas questões abertas, né, para reflexão, para testar os seus conhecimentos, né, que ele traz no final de cada subcapítulo. E traz também uma páginas de interações, isso aqui é muito interessante. Ele vai fornecer ligações cruzadas com referências de páginas que contêm informações, né, em outros capítulos do livro. Então, por exemplo, se eu estou estudando o sistema muscular, ele vai me falar qual que é a relação do sistema muscular com o sistema tegumentar e onde ele faz essas relações, lá no capítulo de sistema tegumentar, qual que é a relação entre o sistema muscular e o sistema esquelético, e vai trazendo quais são as páginas, né, onde ele aborda aquela relação. Isso aqui é super interessante. Aqui ele traz um prefácio, não vou ficar me alongando muito nele, mas ele fala os diferenciais, os principais tópicos do livro, e frisa aqui então que essa obra visa suprir as necessidades de alunos do curso de Fisiologia Básica. Então, é um livro de Fisiologia Básica. Agradecimentos, revisores, supervisores, e aí ele começa com o conteúdo em si. Vamos ver como é que é nos capítulos, né? Todos aqueles recursos didáticos que ele mostra no começo. Então, ele já começa mostrando os objetivos. Após estudar esse capítulo, você deverá ser capaz de descrever de modo geral os tópicos estudados na fisiologia e explicar a sua importância na medicina moderna, descrever as características da metodologia científica, definir homeostasia e assim por diante. Aí traz o sumário do capítulo e já começa com o conteúdo em si. Ele traz os títulos em azul, os subtítulos aí em verde, e traz também bastante imagem, tabelinha, recursos para te ajudar a ter uma referência visual daquilo que ele está explicando. Aqui já tem um quadrinho de teste os seus conhecimentos, defina a homeostasia e descreva como esse conceito pode ser utilizado para explicar mecanismos de controle fisiológico. Então, ele dá essas questões, ele joga essas questões abertas para você responder, para você pensar, refletir e ir fixando aquele conteúdo. Caso você não consiga responder, você pode retornar e dar uma olhada, dar uma estudada no capítulo novamente. Então, algumas imagens, algumas tabelas. Como eu falei para vocês, é um livro que tem uma linguagem fácil, simples de entender. Por isso que eu gosto e indico sempre para os meus alunos. Mais um quadrinho, de teste seus conhecimentos. E aí, lá no final do capítulo, ele traz o resumo dos principais tópicos que foram abordados naquele capítulo. Vai trazer as atividades de revisão. Então, aquelas questões múltipla escolha. Depois, ele traz o gabarito lá no final, traz um teste de seus conhecimentos com questões abertas, né? Que ele traz também um teste de sua capacidade de análise e aplique seu conhecimento. Então, ele dá, por exemplo, para você examinar alguma figura e fazer alguma correlação, e ainda traz sites relacionados com aquele conteúdo daquele capítulo. Vamos para um capítulo de sistema para a gente ver
como que isso é aplicado aí dentro de um sistema do corpo humano. Então, aqui, ó, sistema nervoso, neurônios e sinapses. Mais uma vez, os objetivos, né? O que você deve ser capaz de entender, de descrever ou de explicar depois de estudar aquele capítulo. Descrever a estrutura de um neurônio, explicar a importância funcional de suas regiões principais, classificar os neurônios tendo como base sua estrutura e função e assim por diante. Sumário do capítulo. Isso aqui é legal também, né? Ele fala para você refrescar a sua memória, ou seja, antes de começar esse capítulo, o que é importante você revisar, quais os conceitos são importantes você ter em mente para você entender esse novo conteúdo. Então, você precisa lembrar o que é difusão através da membrana plasmática, que ele falou lá na página 128. Você precisa lembrar o transporte mediado por carreadores, que está na página 134, e relembrar o que é potencial de membrana, que está na página 139. Então, o que você precisa saber para entender esse capítulo aqui? Isso aqui é muito legal, bem interessante também. Traz quadrinhos de investigação clínica e vai trazendo os conteúdos juntamente com as imagens que são super didáticas e super bonitas também. Lá no final, o resumo do capítulo, as atividades de revisão de múltipla escolha, algumas questões abertas, e aí ele instiga, né, você a testar a sua capacidade de análise e de aplicação daquele conhecimento, além dos sites relacionados. Ele segue esse padrão por todo o livro. Então, deixa eu dar uma folhada aqui para vocês darem uma olhada nas imagens. Olha, ele traz alguns exames de imagem, algumas figuras bonitas, bem descritivas. Opa. E vamos lá para o final do livro, para a gente ver então como que ele termina. Lá no final do livro, então, ele vai trazer um apêndice, o apêndice A, que vai ter as soluções das investigações clínicas. Então, lembra daqueles quadrinhos de mistérios clínicos que ele traz, né? Ele vai trazer as soluções de cada mistério clínico, né? De cada investigação clínica que ele trouxe durante os capítulos. Ele traz o gabarito daquelas questões de múltipla escolha. E aí ele começa com um glossário definindo os termos, né, que ele usa no livro. Isso aqui é muito legal também, glossário em ordem alfabética. É um dicionário, tá bom, gente, que define os termos. Isso aqui é fantástico para a gente conseguir memorizar e compreender o conteúdo, né, de verdade, não só decorar. Aliás, fisiologia precisa ser entendida mesmo, não só a anatomia, mas principalmente a fisiologia. Traz alguns créditos, principalmente das imagens trazidas aí no livro, e aí ele começa com aquele índice em ordem alfabética que todos os livros têm, dos termos e dos assuntos abordados, tá? O índice remissivo no final. Esse livro aqui, ele traz também um plus, que é um CDzinho, onde ele traz um atlas de anatomia humana. Mas eu não sei se ele está trazendo mais recurso. Hoje em dia o pessoal não usa mais CD, o livro já tem alguns anos, então acredito que esse plus aqui não tenha mais se você for comprar o livro. Talvez ele dê esse acesso através de um link, de um site para vocês, tá bom? Essa aqui então é a 7ª edição do livro Fisiologia Humana do Stuart Ira Fox. Super indico para vocês que estão começando a estudar fisiologia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Manda o seu comentário se você gostou do review, se você gostou do conteúdo do livro. Lembrando que o link de compra para esse livro tá na descrição do vídeo aqui. E manda também se você tiver uma sugestão de algum livro que você gostaria de conhecer por aqui. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.